Olá, queridos! Dando continuidade às nossas aulas, no último vídeo nós trabalhamos a Lei 8.142, não foi? A 8.142 de 1990. Nós já estudamos o surgimento do SUS, vimos a Constituição, né, o artigo que dá fundamentação ao SUS. Vamos falar na próxima aula, será um assunto mais extenso, é a Lei 8.080, uma das que regulamenta o SUS. Já falamos da 8.142, que é aquela que versa sobre duas temáticas, você lembra, você já resolveu questões comigo, que é sobre a participação da comunidade e sobre as transferências financeiras, né, intragovernamentais. E hoje nós vamos trabalhar uma temática muito importante, que é a continuidade da 8.142. Que é a nossa resolução número 453 de 2012. A 453, ela regulamenta a 8.142. Então, lembremos, já falei para vocês na primeira aula, a 8080 de 90, ela é regulamentada pelo decreto 7.508, que nós ainda estudaremos. E a 8.142 de 90 também, ela é regulamentada, ela é complementada por essa resolução que será a temática de hoje, ok? Então acompanhe na sua apostila, nós precisaremos trabalhar artigo por artigo, porque as bancas que cobram questões referentes a esse assunto, costumeiramente, elas trazem artigos na letra da lei. Então, você precisa ler artigo por artigo, eu explico para você, nós vamos interpretar conjuntamente e depois nós vamos treinar as questões, certo? Então, pegue sua apostila e daí nós vamos trabalhar agora essa resolução. Só a título de lembrete, para te dar uma fundamentação para 453, só um lembrete, rapidinho. O que você viu na 8.142? Que ela trabalha principalmente duas temáticas, as transferências financeiras, e nós também vimos que ela trata da participação da comunidade. Então, a participação da comunidade é o que nós chamamos de controle social, de que forma a sociedade poderá tomar atitudes para complementar ações do governo, sugerir ações ao governo, fiscalizar o governo, e isso é realizado através, principalmente do que nós vimos? Dos conselhos de saúde e da conferência de saúde. Foi isso que nós vimos na 8.142. Agora, a resolução 453, ela vem aprofundar aqui essa temática da 8.142. Nós vimos superficialmente, pega aí sua lei, 8.142. O que ela fala no início? Ela fala que a lei, ela foca nesses dois institutos, ela fala que o Conselho de Saúde é um órgão de caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado. Então, ela fala de forma genérica algumas características do Conselho. Fala que a conferência ocorre a cada 4 anos, só que não entra em detalhamentos. Então, a 453 de 2012, ela vem aprofundar principalmente as informações referentes ao Conselho de Saúde. Ela que vem, a princípio, a 8.142, te deu um conceito básico do que seria o Conselho. A 453 vem explicar a organização, ela traz novamente o conceito, ela explica a organização, como que ele surge, de que forma ele é estruturado, quais são as competências do Conselho. Então, perceba que essa resolução vai aprofundar a tua temática Conselho de Saúde. Então, diante disso, você pode pegar agora a sua lei, a sua resolução, melhor dizendo, e nós vamos fazer algumas leituras prévias e com a consequente explicação para você fixar bem o conteúdo. Vamos lá. A resolução 453, ela tem uma característica muito importante. Ela é estruturada através de diretrizes. Então, ela tem a primeira diretriz, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta diretriz. Então, na sequência, a título de mapa mental, você faz depois no seu caderninho. Primeira diretriz, está no início da tua lei. Ela vem falando do quê? Da definição. Então, ela traz a definição do Conselho de Saúde. Aí vamos lá, o que ela fala? Ela vem dizer que o Conselho de Saúde é uma instância, novamente, como eu já expliquei para ti, colegiada, então aquelas palavras-chave que nós já conhecemos. Conselho de Saúde é colegiado, ele é permanente.
ele é deliberativo. Então, o que significa? Você já viu comigo na 8.142, mas revisa. O Conselho de Saúde é colegiado. Então, nós veremos na estruturação dele que ele é formado por vários setores da comunidade. Então, o Conselho será constituído pelos usuários da saúde, ele será constituído pelos trabalhadores da saúde, pelo governo e pelos prestadores de serviços. Por isso que ele é chamado de colegiado. Ele é permanente, porque a partir do momento que o Conselho de Saúde, seja ele, lembra que nós vimos na 8.142, que existe o Conselho Nacional de Saúde, pode haver o Conselho Estadual de Saúde e deve haver o Conselho Municipal de Saúde. A partir do momento que eles são criados, eles não podem ser extintos. Então, eles são permanentes, diferente da conferência. A conferência não existe a todo momento. A conferência se reúne, no geral, a cada 4 anos, e só se for uma excepcionalidade que ela é antecipada. Então, por esse motivo, pelo Conselho surgir e continuar indistintamente, sem prazo para ser encerrado, para ser fechado e extinto, ele é chamado de permanente. E ele é deliberativo, porque nós vamos ver nas competências do Conselho que haverá, por exemplo, a reunião plenária, participação dos representantes da sociedade, eles vão analisar as problemáticas de saúde daquela comunidade, eles vão fazer votações, apresentar propostas, essas propostas serão votadas pelos conselheiros e essas propostas serão editadas através de resoluções que serão encaminhadas ao Poder Executivo, que terá 30 dias para validar ou pedir modificações ou justificativa para não aceitação daquela resolução. O fato é que o Conselho tem capacidade deliberativa, ele opina, ele vai apresentar estratégias, proposições ao Poder Executivo, a título de melhorar as ações de saúde na comunidade no qual ele está inserido. Então, por isso, ele tem essa característica deliberativa também. Ainda na primeira diretriz, ele falou essas 3 características, ele fala que ele existe em cada esfera de governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado, do Distrito Federal e do município, conforme a Lei 8.142. Então, novamente, ele existe em todas as esferas de governo. Então, eu tenho o Conselho Nacional de Saúde, eu tenho o Conselho Estadual de Saúde e eu tenho o Conselho Municipal de Saúde. Neida, é obrigatório existir, por exemplo, o Conselho Municipal de Saúde? Porque você lembra, aluno, que nós vimos na 8.142 que para o município receber os recursos financeiros, que é o ponto mais importante, né, a título de saúde, porque sem condição financeira, sem verbas financeiras, a esfera de governo não realiza nenhuma ação de saúde. Você lembra? Pega aí tua 8.142, artigo 4º, para receber os recursos de que trata o artigo 3º, o município, o Estado e o Distrito Federal deverão conter fundo de saúde, que é uma conta, então o município tem que ter uma conta, ele deve ter conselho de saúde. Então, todo município com certeza terá um conselho de saúde, porque caso ele não tenha, ele ficará impedido de receber os recursos financeiros que o governo federal demanda ao setor saúde, certo? Além disso, deve ter plano de saúde, relatório de gestão, contrapartida dos recursos e a comissão do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da saúde. Mas o meu foco principal é a necessidade do Conselho Municipal para serem recebidos recursos financeiros. Voltemos para 453, ainda na primeira diretriz. Ele também fala algo muito importante que é questão de prova, já foi questão de prova em algumas bancas. O processo bem-sucedido de descentralização da saúde, aí você lembra comigo os princípios do SUS. O princípio do SUS, um deles é a descentralização. Então, na história do SUS, por muito tempo, a saúde era centralizada. A direção da saúde era centralizada apenas no governo federal. O governo federal
era que tomava todas as decisões concernentes à saúde para todos os municípios do Brasil. Então você já subentende que provavelmente alguns municípios acabavam ficando desassistidos por conta de o governo federal não conseguir ter aquele olhar tão próximo, não reconhecer realmente a realidade daquela localidade distante, por exemplo. Com esse princípio da descentralização, as funções foram divididas. Então foi descentralizado. O governo federal tem essa função com o Ministério da Saúde. Nós temos a Secretaria de Estado, nós temos a Secretaria Municipal de Saúde. E aí, diante disso, a saúde de todas as populações brasileiras conseguiram mais ser evidenciadas. Os problemas de saúde conseguiram ser identificados com maior facilidade. Então, diante do processo de descentralização, olha só, da saúde, o processo bem-sucedido de descentralização promoveu o surgimento, cuidado, tá? Então, além do Conselho Nacional, Estadual e Municipal, por conta da descentralização também surgiram outros, que já foi questão de prova. Conselho Regional, Conselho Local, Conselho Distrital, incluindo os conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas, sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera correspondente. Então já veio questão pedindo para você marque apenas a alternativa que não se enquadra em um tipo de conselho surgido pela descentralização de saúde. E aí ele dizia, Conselho Regional. Você já sabe que pela descentralização foi criado o Conselho Regional, Conselho Local, Conselho Sanitário Indígena, todos eles foram criados por conta da descentralização. Então, cuidado, tá? Não são só esses. Esses descentralizam as funções e criam o local, o regional e o sanitário indígena. Cuidado, porque já foi questão de prova e além do distrital, né? Regional, local, distrital e o sanitário indígena. E algumas pessoas acabaram não tendo facilidade para responder porque achavam que eram somente esses três os existentes e não são. Ainda na primeira diretriz, que ela é muito rica, ela fala, assim, os conselhos de saúde são espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde. Então, você entende que através do Conselho de Saúde, a população tem vez, ela consegue participar da gestão de saúde juntamente com os órgãos gestores. É por isso que ele fala, a comunidade participa das políticas públicas. No momento que ocorre aquela reunião plenária, que problemas de saúde são discutidos, analisam as situações problemáticas daquela comunidade, criam propostas vão à votação, e aí os conselheiros votam aquelas propostas, e elas são decididas e encaminhadas ao Poder Executivo, é um exemplo de participação da comunidade na elaboração de políticas públicas e nas atividades de saúde, que é exatamente o que a primeira diretriz da resolução trata, certo? Outra coisa muito importante, você estudou comigo a questão quando nós estudamos artigos do SUS, eu expliquei para vocês que a saúde ela está elencada na Constituição, a nova Constituição, né? A Constituição de 86, ela traz a Constituição de 88 traz no artigo referente à saúde algo novo, ela traz um capítulo, um subtítulo, na verdade, chamado de Seguridade Social. E eu falei para vocês que esse é o tema central do artigo da Constituição e existe um tripé. A seguridade é alicerçada na saúde, na previdência social e na assistência social. Então aqui o SUS nasce nesse artigo da Constituição, saúde, que faz parte da seguridade. Mas olha uma novidade que essa resolução traz. Aqui no parágrafo único, lá na primeira diretriz, ela fala algo novo para você. Você entende, por essa resolução, entenda que o Conselho de Saúde, olha aí, parágrafo único, como subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. Então, cuidado com esse detalhe, tá?
A princípio, a saúde faz parte da seguridade, que eu já falei nos artigos da Constituição, mas nessa resolução tem algo novo. Ela fala que o Conselho de Saúde, e aí independentemente se é federal, estadual ou municipal, ele é um subsistema. Então, se vier alguma questão dizendo que o Conselho é subsistema da Seguridade Social, essa afirmativa é correta. Inclusive, eles tratam de temáticas envolvendo, como diz, os aspectos econômicos e financeiros também, que é algo que vai ser cobrado corriqueiramente nas questões lá no nosso simulado, certo? Então, pronto, finalizamos a primeira diretriz. A primeira diretriz, ela trata da definição e nós vamos seguir logo para a segunda.